O sorriso que me curou, mesmo quando o mundo desabou. A sala de espera do Hospital Universitário de São Paulo cheirava a desinfetante e medo. Yuna Kim segurava o envelope pardo com as mãos trêmulas, os resultados dos exames finalmente em seus dedos depois de 3 semanas de ansiedade corroendo seu estômago. Aos 32 anos, ela sempre se orgulhara de sua saúde impecável, da rotina de corridas matinais, das saladas caprichadas. Mas o cansaço inexplicável, as dores abdominais persistentes e a perda de peso haviam forçado sua melhor amiga Camila a literalmente arrastá-la até ali. Quando o médico a chamou, Yuna levantou devagar, sentindo o peso de algo terrível prestes a se concretizar. Dr. Daniel Choi tinha olhos gentis por trás dos óculos de armação fina, cabelos pretos levemente desalinhados como se tivesse passado a mão neles muitas vezes naquela manhã. Ele não devia ter mais que 35 anos, mas havia uma seriedade em seu rosto que o envelhecia. Senhora Kim, por favor, sente-se. Sua voz era suave, mas firme. Yuna notou que ele não sorriu, e seu coração despencou. Seus exames mostram uma condição que precisamos tratar com urgência. Você tem um linfoma não Hodgkin em estágio inicial. É um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. A palavra câncer explodiu em sua mente como um rojão. Yuna ouviu a própria respiração acelerar. Viu as mãos dele se moverem sobre papéis que ela não conseguia mais focar. Ouviu palavras como quimioterapia, prognóstico favorável, taxa de remissão. Mas tudo parecia distante, como se estivesse submersa em água gelada. Sei que é assustador, Daniel disse, inclinando-se levemente para a frente. Mas quero que saiba que estou aqui. Vamos passar por isso juntos, passo a passo. Você não está sozinha. Havia algo na maneira como ele disse aquilo. Uma convicção que não parecia apenas profissional, que fez Yuna finalmente olhar diretamente para ele. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que alguém realmente a via. Naquela noite, Yuna sentou-se à mesa de jantar vazia de seu apartamento em Pinheiros, o telefone nas mãos. Deveria ligar para Junho, seu marido. Ele estava em Curitiba havia 2 semanas, mais uma viagem de negócios que se estendia indefinidamente. Nos últimos 3 anos de casamento, as viagens haviam se tornado mais frequentes, as ligações mais curtas, o afeto uma lembrança distante. Eles não brigavam, não havia traição ou crueldade, apenas uma indiferença gelada que havia se instalado como mofo nas paredes de um relacionamento que nunca deveria ter acontecido. Ela discou. Junho atendeu no 5º toque, sua voz impaciente com ruído de trânsito ao fundo. Yuna, estou meio ocupado agora. Pode ser rápido. Recebi os resultados dos exames. Ela tentou manter a voz firme. Tenho câncer, linfoma. Vou começar quimioterapia na próxima semana. Silêncio. Depois, que notícia, Yuna? Isso é... sério? Havia surpresa ali, mas não o desespero, não a urgência que ela secretamente esperava. Olha, vou tentar voltar logo, mas tenho reuniões até quinta. Você conversou com um bom médico. Tem alguém te acompanhando? Algo dentro dela se partiu naquele momento, mas era uma rachadura em algo que já estava quebrado há muito tempo. Sim, tenho um médico. Não se preocupe, Junho. Continue com suas reuniões. Ela desligou antes que ele pudesse responder. E as lágrimas que caíram não eram de tristeza pela doença, mas pela solidão que a consumia havia anos. A primeira sessão de quimioterapia foi agendada para uma terça-feira chuvosa. Yuna chegou sozinha, carregando uma bolsa com um livro que sabia que não conseguiria ler, fones de ouvido e uma garrafa de água. A sala de infusão era surpreendentemente acolhedora, com cadeiras reclináveis azuis claras e janelas amplas que davam para um jardim interno. Outras pessoas já estavam lá, algumas com acompanhantes, outras sozinhas como ela, todas conectadas a bolsas de soro que pingavam lentamente. Daniel apareceu antes que a enfermeira começasse a preparar o acesso venoso. Vim ver como você está. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Não como médico mantendo distância profissional, mas como alguém que genuinamente se importava. Primeiro dia é sempre o mais difícil. Como dormiu? Mal! Yuna admitiu, surpresa com sua própria honestidade. Fiquei imaginando como meu corpo vai reagir se vou perder o cabelo, se conseguirei continuar trabalhando.
Ela era designer gráfica freelancer, trabalhava de casa, mas mesmo assim a incerteza a aterrorizava. Você provavelmente vai perder o cabelo, sim, Daniel disse gentilmente sem suavizar a verdade. Mas vai crescer de volta. E sobre trabalhar, vamos ajustar conforme seu corpo responder. Alguns dias serão ruins, outros melhores. Mas Yuna. Ele esperou até que ela olhasse para ele. Você é mais forte do que imagina. Já vi isso em você. Como pode dizer isso? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Daniel sorriu. E foi como se o sol tivesse atravessado as nuvens cinzentas lá fora. Você veio sozinha hoje, mesmo com medo. Isso é coragem. Durante as horas seguintes, enquanto o medicamento entrava em suas veias, Daniel passou 3 vezes para verificar como ela estava. Na terceira vez, trouxe um chocolate quente do café do hospital. Não conte para a nutricionista, ele sussurrou conspiratoriamente. E Yuna riu pela primeira vez em semanas. As semanas se transformaram em meses, e a quimioterapia tornou-se a nova rotina brutal de Yuna. Havia dias em que ela mal conseguia sair da cama, o corpo pesado como chumbo, náuseas constantes fazendo com que até a ideia de comida a revoltasse. Seu cabelo começou a cair aos punhados no chuveiro, e ela chorou pela primeira vez desde o diagnóstico, não pela doença, mas pela perda de algo que sempre considerou parte de sua identidade. Foi Camila quem a levou para raspar a cabeça completamente. Melhor controlar a situação do que ver ela fugir do controle. Sua amiga disse com firmeza prática, segurando sua mão enquanto o cabeleireiro passava a máquina. Yuna olhou para seu reflexo no espelho, a cabeça lisa e exposta, e sentiu-se simultaneamente vulnerável e estranhamente livre. Junho voltou a São Paulo apenas uma vez durante os primeiros 2 meses de tratamento, ficando 3 dias antes de partir novamente. Ele ficou desconfortável ao vê-la sem cabelo, evitando olhar diretamente para ela, e quando finalmente mencionou o assunto, foi apenas para dizer: você pode usar lenços bonitos. Vi algumas mulheres fazendo isso na internet. Não houve abraços prolongados, não houve conversas sobre medo ou esperança. Ele dormiu no quarto de hóspedes, alegando que não queria perturbá-la caso ela precisasse descansar. Na manhã em que ele partiu novamente, Yuna percebeu que não sentia nem raiva, nem tristeza. Apenas um vazio resignado, a constatação de que ela estava enfrentando a batalha mais difícil de sua vida ao lado de um estranho que compartilhava seu sobrenome. Daniel, por outro lado, tornara-se uma constante reconfortante. Ele sempre aparecia durante suas sessões, mesmo quando não era necessário, trazendo pequenas coisas. Um livro de poesia coreana que ele pensou que ela gostaria. Pacotes de biscoitos de gengibre para ajudar com as náuseas, até mesmo um gorro de lã macio em um dia particularmente frio. Minha irmã fez, ele explicou, colocando-o gentilmente em sua cabeça. Ela sobreviveu ao câncer de mama há 5 anos. Quis que você tivesse isso. Por que você faz isso? Yuna perguntou em uma tarde especialmente difícil, quando os efeitos colaterais a deixaram exausta demais para fingir que estava bem. Por que se importa tanto? Você deve ter dezenas de pacientes. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos descansando frouxamente sobre os joelhos enquanto ele se sentava ao lado de sua cadeira de infusão. Tenho, sim, e me importo com todos eles. Mas você... Ele hesitou, e Yuna viu algo passar por seu rosto, uma vulnerabilidade que ele rapidamente tentou esconder. Você me lembra por que escolhi essa profissão. Vejo como você luta, como aparece mesmo quando está exausta, como sorri para as enfermeiras mesmo em seus piores dias. Você me inspira. Algo mudou naquele momento, um fio invisível se esticando entre eles. Yuna sentiu seu coração acelerar. Não pelo medo da doença, mas por algo que não deveria estar sentindo. Não agora, não por ele. Ela era casada. Ele era seu médico. Mas quando seus olhos encontraram os dele, viu o mesmo reconhecimento, a mesma consciência de que algo estava crescendo entre eles que não podiam, não deviam permitir. Daniel. Ela começou, mas não sabia o que dizer. Ele se levantou rapidamente, recompondo sua máscara profissional. Desculpe, fui inapropriado. Vou mandar a enfermeira verificar seu acesso. E saiu antes que ela pudesse responder,
deixando-a confusa e, pela primeira vez em muito tempo, sentindo algo além de dor e medo. Nos dias seguintes, Daniel manteve distância. Ele ainda verificava seus exames, ainda ajustava seu tratamento, mas as visitas casuais cessaram. Yuna sentiu a ausência como uma dor física e se odiou por isso. Que tipo de pessoa era ela, desenvolvendo sentimentos por outro homem enquanto ainda estava tecnicamente casada? Mas então lembrava das noites solitárias, das ligações não retornadas de junho, da maneira como ele olhava para ela agora quando a via, como se ela fosse um problema a ser gerenciado, não uma pessoa a ser amada. Foi durante sua 10ª sessão de quimioterapia que tudo desmoronou. Yuna teve uma reação severa ao medicamento, seu corpo convulsionando, a pressão arterial caindo perigosamente. Enfermeiras correram, alarmes soaram, e através da névoa de medo e dor, ela ouviu a voz de Daniel, firme e urgente, dando ordens, suas mãos segurando as dela. Fique comigo, Yuna. Olhe para mim. Respire comigo. Seus olhos eram tudo o que ela conseguia focar. Âncoras em uma tempestade. Você vai ficar bem, eu prometo. Só continue olhando para mim. Quando finalmente estabilizaram e a moveram para um quarto de observação, Yuna estava exausta demais para protestar quando Daniel se recusou a deixá-la sozinha. Ele puxou uma cadeira ao lado de sua cama e simplesmente ficou lá, monitorando seus sinais vitais, verificando seu acesso intravenoso, ajustando seu cobertor. Você deveria ir para casa, Yuna murmurou, sua voz rouca. Tenho certeza de que tem outros pacientes, uma vida. Estou exatamente onde preciso estar. A intensidade em sua voz a fez abrir completamente os olhos. Daniel olhava para ela com uma expressão tão crua, tão desprotegida, que tirou o pouco de fôlego que lhe restava. Quando você começou a convulsionar, eu pensei que ia perder você, e percebi que não posso fingir mais que você é apenas mais uma paciente para mim. Daniel, eu sou casada. As palavras saíram automaticamente. Uma defesa fraca contra algo que já havia acontecido. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo. Frustração e angústia competindo em seu rosto. Acredite, sei. E sei que isso é completamente antiético, que estou violando todas as regras profissionais. Mas preciso perguntar, Yuna, quando foi a última vez que seu marido esteve aqui? Quando foi a última vez que ele segurou sua mão ou te perguntou como estava se sentindo? As lágrimas vieram então, quentes e incontroláveis. Ele não liga, Daniel. Acho que não liga há muito tempo. Mas isso não muda o fato de que ainda estamos casados, que ainda uso sua aliança. Ela olhou para o anel de ouro em seu dedo, tão familiar que nem o sentia mais. Daniel alcançou sua mão, delicadamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Yuna não recuou. Não estou pedindo que você tome uma decisão agora. Não estou pedindo nada. Só preciso que saiba que você não está sozinha. Que alguém te vê, toda você, e acha você absolutamente extraordinária. Eles ficaram assim por horas, mãos entrelaçadas, não dizendo nada, mas dizendo tudo. E quando Yuna finalmente adormeceu, foi o primeiro sono pacífico que teve em meses. A conversa com Junho era inevitável, mas Yuna adiou por semanas, lutando com culpa e confusão. O que ela realmente queria? Um divórcio por causa de seus sentimentos por Daniel, ou um divórcio porque seu casamento já estava morto havia anos? E a diferença importava? Foi Camila quem finalmente a confrontou durante um almoço leve no apartamento de Yuna. Você precisa ser honesta com ele, Yuna. E, mais importante, precisa ser honesta consigo mesma. Você está se agarrando a esse casamento por quê? Porque ama o Junho ou porque tem medo de estar sozinha? Não sei se já amei o Junho do jeito que deveria. Yuna admitiu, as palavras saindo como uma confissão dolorosa. Nossos pais eram amigos. Fazia sentido na época. Ele era estável e respeitável. Mas nunca houve paixão, nunca houve aquela sensação de estar com a pessoa certa. E quando fiquei doente, quando realmente precisei dele, sua voz falhou. Ele simplesmente não estava lá. E o Daniel? Yuna fechou os olhos, a imagem dele imediatamente preenchendo sua mente. O jeito como ele sorria quando ela fazia uma piada ruim, como ele explicava pacientemente cada etapa do tratamento, como ele apareceu às 11 da noite uma vez porque ela enviou uma mensagem dizendo que estava com muito medo para dormir. Daniel me faz sentir viva. Mesmo agora,
mesmo doente e careca e com medo. Ele me faz querer lutar, querer sobreviver. Então você sabe o que precisa fazer. Junho chegou a São Paulo em um sábado à tarde, irritado por ter sido convocado. Isso não podia esperar até eu voltar naturalmente? Tenho um projeto importante acontecendo. Eles se sentaram na sala de estar. A mesma sala onde tinham celebrado seu casamento 3 anos antes, com um pequeno jantar para familiares. Parecia uma vida inteira atrás. Yuna olhou para o homem à sua frente, notando pela primeira vez como eles eram estranhos um para o outro. Ela não sabia sua comida favorita, não sabia o que o fazia rir, não sabia seus medos ou sonhos. Quero o divórcio, Junho, ela disse simplesmente, sem rodeios. Ele piscou, genuinamente surpreso. Por causa do câncer? Yuna, eu sei que não tenho estado tão presente quanto deveria, mas isso não significa que quero terminar o casamento. Só estou lidando com isso do meu jeito. Não é por causa do câncer, Yuna respondeu, sua voz surpreendentemente firme. É porque você não me ama e eu não te amo. Somos 2 estranhos compartilhando um sobrenome. E a vida é curta demais, Junho. Aprendi isso da maneira mais difícil. Não quero passar o que me resta fingindo. Houve um longo silêncio. Então, para sua surpresa, Junho assentiu lentamente. Você está certa. Eu sabia. Acho. Apenas não tive coragem de admitir. Ele olhou para ela com algo parecido com alívio. Há outra pessoa para você. Yuna pensou em mentir, mas decidiu que eles já haviam mentido um para o outro por tempo suficiente. Há alguém que me faz sentir como deveria me sentir. Mas não é por isso que quero o divórcio. Quero porque mereço mais. Nós 2 merecemos mais. O processo de divórcio foi surpreendentemente amigável. Sem filhos, sem propriedades compartilhadas além do apartamento que Junho concordou em deixar para ela, tudo foi resolvido em 2 meses. Os pais de Yuna ficaram desapontados, mas ela não se importou. Pela primeira vez em anos, estava tomando decisões por si mesma, vivendo para si mesma. Durante esse tempo, Daniel manteve distância profissional, embora Yuna pudesse ver a pergunta não formulada em seus olhos sempre que se encontravam. Ela não disse nada, concentrando-se em seu tratamento, que estava progredindo bem. Os exames mostravam que o tumor estava diminuindo, seu corpo respondendo à quimioterapia melhor do que esperado. Foi após sua última sessão de quimioterapia, um dia ensolarado de primavera com o jardim do hospital explodindo em cores, que Yuna finalmente procurou Daniel. Ela o encontrou em seu consultório, revisando prontuários, e bateu suavemente na porta aberta. Ele levantou os olhos, e ela viu o momento exato em que ele notou a ausência da aliança em seu dedo. Yuna. Posso entrar? Daniel acenou levantando-se, atenção clara em cada linha de seu corpo. Como você está se sentindo? A última sessão foi... Acabou. Yuna o interrompeu gentilmente. O tratamento acabou. E meu casamento também acabou. O divórcio foi finalizado ontem. Ele ficou paralisado. Yuna, se você fez isso por mim, se sentiu qualquer pressão. Não foi por você, ela disse aproximando-se. Foi por mim. Porque merecia mais do que um casamento vazio. Porque merecia alguém que me visse, que se importasse, que aparecesse. Ela parou na frente dele, tão perto que podia ver as manchas douradas em seus olhos castanhos. Mas agora que sou livre, agora que estou curada, posso finalmente perguntar. Você ainda sente o mesmo? Daniel não respondeu com palavras. Em vez disso, ele ergueu as mãos, segurando o rosto dela com tanta ternura que ela pensou que poderia se desfazer, e a beijou. Foi um beijo suave, reverente, cheio de todos os meses de espera, de esperança, de medo de que isso nunca pudesse acontecer. Yuna sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, mas pela primeira vez em um ano, eram lágrimas de alegria. Eu te amo, Daniel sussurrou contra seus lábios. Sei que é muito rápido, sei que violei todas as regras profissionais ao me apaixonar por minha paciente, mas não consigo fingir mais. Te amo, Yuna. Você me curou, ela respondeu rindo e chorando ao mesmo tempo. E não estou falando apenas do câncer. Você me curou de acreditar que não merecia mais. Eu também te amo, Daniel. Te amo tanto. 6 meses depois, Yuna estava em remissão completa. Seu cabelo havia crescido de volta em cachos curtos e macios que ela amava. Ela e Daniel estavam em um relacionamento público agora,
tendo navegado cuidadosamente pela ética de médico-paciente, ao transferir oficialmente seus cuidados para outro oncologista no hospital. A administração não ficou feliz, mas não podiam negar que o tratamento havia sido exemplar e que ambos eram adultos consentindo. Eles estavam no mesmo jardim do hospital onde Yuna havia passado tantas horas durante a quimioterapia, mas agora ela estava saudável, forte, viva. Daniel segurava sua mão, o polegar traçando círculos em sua pele. Às vezes ainda não acredito que isso é real, Yuna disse, encostando a cabeça em seu ombro. Que sobrevivi, que encontrei você, que sou feliz. Acredite, Daniel respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Você lutou por isso, por toda essa felicidade. Yuna pensou em tudo que havia passado, a doença, o casamento fracassado, o medo, a solidão, mas também pensou em descobrir sua força, em encontrar amor verdadeiro, em aprender que às vezes as coisas mais dolorosas podem levar às mais belas. Valeu a pena, ela disse suavemente. Todo o sofrimento valeu a pena para chegar aqui. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de rosa e dourado, Yuna soube com absoluta certeza que havia encontrado algo mais precioso do que a saúde restaurada. Havia encontrado alguém que a viu em seu momento mais escuro e escolheu ficar. Alguém cujo sorriso tinha o poder de curar feridas que iam muito além do corpo. Ela havia encontrado amor, verdadeiro e profundo, nascido das cinzas do desespero e florescendo em esperança eterna.